Gordon Banks OG foi um futebolista inglês que atuava como goleiro, sendo o titular em sua posição na única conquista da seleção inglesa na Copa do Mundo FIFA, na edição sediada por seu país, a de 66, na qual só veio a sofrer gols a partir das semifinais. Considerado um dos maiores goleiros de todos os tempos, o IFFHS nomeou Banks como o segundo melhor goleiro do século XX, depois de Lev Yashin, primeiro, e à frente de Dino Zoff, terceiro. Banks conseguiu sobressair-se e chegar à seleção inglesa mesmo sem jamais ter defendido um grande clube, o que não o impedirá de conseguir títulos tanto por Leicester City como por Stoke City. Pela seleção, foi derrotado só 9 vezes em 73 partidas. Em seu país, exalta-se o Banco da Inglaterra como uma instituição de reputação sólida, com segurança à prova de falhas, o que inspirou o ditado popular Safe as the Bank of England, seguro como o Banco da Inglaterra. Chegou a ter a carreira interrompida por um acidente que provocou-lhe cegueira em um dos olhos, sem que isso impedisse que a retomasse na estrelada Liga dos Estados Unidos na década de 70 e fosse eleito o melhor goleiro do campeonato de 77. O goleiro teve como lance mais famoso a defesa marcada por impressionante agilidade, usando um leve toque para impedir um gol dado como certo em cabeceio de Pelé, nos primeiros minutos de duelo de Inglaterra e Brasil na Copa de 70. A jogada tornou-se especialmente marcante entre os adversários, com a revista brasileira Placar destacando-a em perfil dedicado a Banks em edição especial publicada em 99, na qual elegeu-se os 100 maiores jogadores do século XX. Banks, porém, dizia que a defesa mais importante da carreira deu-se ao impedir que um pênalti fosse convertido nos minutos finais de uma prorrogação na semifinal da Copa da Liga Inglesa de 71-72, que representou o primeiro troféu do seu clube na época, o Stoke, clube do qual era desde 2000 o presidente de honra, após o falecimento de outro astro local, Stanley Matthews, a quem substituiu na função. O próprio colega Bob Moore, logo após Banks espalmar o cabeceio de Pelé, reagiu com humor britânico: "Você está ficando velho, Banks, você costumava agarrar." Banks nasceu em Sheffield, mas ainda na infância se mudou com a família para Catcliffe, local que marcaria uma tragédia para a sua família, pois seu pai abriu uma casa de apostas que custou a vida de seu irmão, morto após uma discussão no local. Em paralelo, jogava já como goleiro pela equipe escolar, chegando a ser convocado à seleção escolar da cidade natal de Sheffield. Sua primeira desilusão esportiva foi justamente um corte sem maiores explicações que o impediu de defender o selecionado. Revoltado, Banks deixou a escola em 52 e passou a trabalhar em diversas atividades, de carregador de sacos de carvão e ajudante de pedreiro. Só voltou a jogar regularmente após oferecer-se para defender a equipe amadora de Millspaug, cujo goleiro não havia comparecido na ocasião. Ingressou nos seus juvenis em 53, recebendo 3 libras por semana. Ainda como juvenil, disputou a final da Copa da Inglaterra da categoria em 56, contra o Manchester United de um jovem Bob Charlton. A estreia no time principal veio em 59, após cumprir o serviço militar. Em pouco tempo, após menos de 30 jogos pela equipe adulta, recebeu proposta do Leicester City, que o levou para as East Midlands. Banks demorou até a temporada 60-61 para se firmar na titularidade no novo clube. Foi quando o time alcançou um 6º lugar na primeira divisão e chegou também à final da Copa da Inglaterra, embora perdesse para o Tottenham Hotspur. Banks admitiria que a sensação ao fim de uma temporada em que o Leicester esteve muito perto de vencer os 2 principais troféus domésticos era a de um rebaixamento, mas foi aquele desempenho de 62-63 que rendeu-lhe suas primeiras convocações à seleção inglesa. Na temporada subsequente, o clube enfim conseguiu um troféu a coroar o bom momento vivido no início da década de 60, ganhando a Copa da Liga Inglesa, por ironia, contra o Stoke City, futura equipe de Banks. A transferência de Banks ao Stoke City também foi marcada pela ironia, pois foi possibilitada exatamente na temporada seguinte à Copa de 66, a consagrar Banks mundialmente. O goleiro, porém, já era visto como veterano pelos dirigentes do Leicester City, encantados com o prodígio Peter Shilton, que estreara em maio de 66 no time principal, quando ainda tinha 16 anos. Na temporada 69-70, por sua vez, o Stoke fez campanha segura, rondando as primeiras colocações antes de terminar em 9º. Banks seguiu firmemente titular da seleção e a eliminação na Copa de 70 foi bastante creditada à sua ausência por problemas estomacais. Após o torneio, o goleiro passou a vivenciar boas campanhas com o Stoke, sobretudo nas Copas Nacionais.
Em 72, porém, o goleiro sofreu um acidente automobilístico que trouxe diversas microperfurações no olho direito, rendendo-lhe cegueira nesse olho e obrigando-lhe a encerrar a carreira. A tragédia causou comoção internacional, atraindo Eusébio e Bob Charlton para defenderem o Stoke no amistoso de despedida que o clube proporcionou ao goleiro. Banks seguiu nos alvirrubros como técnico juvenil, até ser convidado em 77 para atuar na North American Soccer League, o estrelado campeonato dos Estados Unidos. Mesmo sem a visão em um dos olhos, terminou eleito o melhor goleiro daquela temporada na competição, em que venceu a Conferência do Atlântico pelo Fort Lauderdale Strikers. Defendeu o Eagles Team por 73 vezes entre 63 e 72, sendo uma das peças fundamentais na conquista da Copa de 66 pelo Eagles Team. O mais célebre momento de sua carreira foi na Copa de 70, defendendo uma cabeçada de Pelé. O lance ficou eternizado como a defesa do século. Na Copa de 66, Banks deu ainda mais segurança a uma defesa que já era sólida, sofrendo o primeiro gol apenas na semifinal, num pênalti cobrado por Eusébio, da seleção portuguesa, em partida terminada em 2-1. Na final, não teve responsabilidade nos 2 gols da Alemanha e sagrou-se campeão com a vitória por 4-2. Na Copa de 70 ele estava em melhor fase, mas na partida contra a Alemanha não pôde jogar, após sofrer um desarranjo intestinal ao beber uma cerveja mexicana que é apelidado de Vingança de Montezuma, no México. Em 2000, pouco antes do início da demolição do estádio de Wembley original, Banks e Pelé foram ao gramado para uma simbólica cobrança de pênalti. Pelé nunca havia marcado naquele estádio. Trajados formalmente, Pelé chutou, e elegantemente Banks deixou a bola passar. Em 2005 ele retirou um dos rins devido a um tumor, enquanto em 2015 anunciou que o outro rim foi diagnosticado com um novo tumor. E para finalizar esse breve resumo sobre o maior goleiro da história da Inglaterra, seguem algumas de suas conquistas individuais. Goleiro do ano da FIFA, 66, 67, 68, 69, 70 e 71. Futebolista inglês do ano FWA, 72. Seleção da Copa do Mundo FIFA, 66. Membro do FIFA 100, 2004. Equipe do século XX do Campeonato Inglês, 2007. E foi isso, galera. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para ajudar nosso trabalho. Ajude também compartilhando o vídeo com seus amigos e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos.